Mais uma prática, a sexta regra, comunicação. Comunique-se, olha isso aqui, com outros pilotos no local de voo. Não é chegar lá e falar, vou voar, entra lá e sai voando. E já tem 2, 3 voando. Não é assim. Você chega, avisa, olha, estou aqui, vou decolar, vou colocar o avião na pista para decolar, etc, etc. Explica direitinho para ele, os outros pilotos, então, o que fazem? Se afastam um pouco de cima da pista, ficam numa situação mais confortável para você e para eles, e aí você vai com o seu aeromodelo até a cabeceira, faz sua curva, acelera, decola, e aí vocês têm um circuito, tá? Isso é muito importante, que vocês têm que combinar entre si, os aeromodelistas, para fazer aquele circuito de voo e não acontecerem colisões no ar. Rapaz, mas aeromodelo bate no ar, nossa senhora, e como bate? Eu vou falar, é quase impossível bater, mas bate. Sabe aquela coisa, chance de 1000 para 1, mas bate. Eu já sofri um acidente assim, e na verdade eu estava fazendo uma acrobacia, eu passei sobre a pista de dorso, subi na vertical com o meu Sukhoi, eu tenho vídeo sobre isso, inclusive, tá, que eu vou colocar aqui para vocês, e subi lá em cima, eu chutei o pedal, vamos dizer assim, eu fiz um cabeça de martelo, fui até lá em cima, chutei o pedal, virei no eixo, nariz para baixo, e quando eu estou descendo, um cara passando com o planador embaixo. Fez assim, arrebentou o planador do cara, o maior pedaço que caiu foi desse tamanho, porque a hélice do meu Sukhoi é desse tamanho. Quem assistir o vídeo depois, que vai ter esse vídeo também, vai ver o tamanho da hélice desse Sukhoi, é muito grande. E isso arrancou meia asa do Sukhoi, eu consegui salvar o que sobrou, tudo isso é prática, é experiência, mas o planador acabou. Então bateu em voo, porque o cara, eu estava em cima da pista fazendo manobra e o cara atravessou a pista. Ele estava lá atrás, voando o planador de longe da gente, quer dizer, isso foi lá, faz um tempão, a gente não tinha muitas noções de regra ainda, então hoje precisa tomar muito cuidado para evitar isso. E mesmo assim, às vezes ainda acontece acidente. Tomando todos os cuidados, ainda acontece acidente. A sorte é que nesse caso, tanto o meu Sukhoi, eu consegui recuperar ele na última hora, quanto os restos do planador caíram lá longe na pista, que eu estava fazendo o voo em cima da pista e não em cima das pessoas. Então não houve nenhuma coisa além do prejuízo material, tá? E aí, tudo que eu falei já leva para o que você está lendo aí, ó. Esteja ciente das intenções de voo de outras pessoas e coordene para evitar conflitos no ar ou acidentes em voo, né? Exatamente o que aconteceu comigo e que já aconteceu com muita gente, não tenha dúvida disso. Sétima regra, condições meteorológicas. Cara, chegou no campinho, está começando a formar aquelas nuvens pretas, né? Aqueles cúmulos nimbus, raio, vento forte e tal, você vai sair para voar? Tenha santa paciência. Claro que não. Então, tome esse cuidado. Mesmo porque, você sabe, rádio tem uma antena, né? Já ouviu falar em poder das pontas? Uma ponta apontada para o céu atrai uma descarga elétrica com a maior facilidade. Então, você pode ser morto ali, porque você abusou das condições meteorológicas. Ó, vento forte, chuva intensa, tempestade elétrica é extremamente perigoso. Pô, mas tem gente que voa assim? Tem. Tem gente que quer se mostrar, vai lá e voa dessa maneira. Nunca faça isso. Evite sempre, sempre voar nessas condições. Vamos reprisar? Voar em condições. Está escrito aí, ó. Voar em condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, chuva intensa ou tempestades elétricas, é perigoso. Evite voar nessas condições. Tempestades elétricas? Sim, porque às vezes você tem uma tempestade elétrica e não tem chuva, e não tem vento, tá? Então, presta atenção nisso. Isso acontece. Depende da condição meteorológica do dia. Você pode ter tudo isso junto ou até separadamente. Então, evite voar nessas condições. Isso é fundamental. Uma regra, assim, extremamente básica, né? Básica do aeromodelismo. Uso de equipamento de proteção. Se for o caso,
use óculos de proteção ou goggles, especialmente se você estiver usando um sistema de câmera em primeira pessoa, que é o FPV. Isso vai proteger seus olhos de acidentes e de detritos, tá? Acidentes graves, um detrito, vamos dizer que você está com o aeromodelo ali no chão, você acelera a hélice, faz ali levantar um pedacinho de madeira, ela vai e bate no seu olho. E você fica cego. Olha o risco disso. Você pode ficar cego. Então é importante sempre, você usa óculos, ótimo, põe seu óculos. Ah, não usa óculos? Óculos de proteção, tá? Sempre se cuidando. Segurança é tudo. Por quê? Porque saúde vale mais do que tudo. Sem saúde você não consegue fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Então a gente precisa manter a nossa saúde e a nossa segurança para poder soltar os nossos aeromodelos. Isso é muito óbvio, é muito claro, né? Manutenção regular é a regra de número 9. Mantenha seu aeromodelo em boas condições de funcionamento. E como é que você faz isso? Chegou do campo, bom, faz aquela manutenção. Desceu, faz aquela inspeção, né? Voou, aprontou de tudo lá em cima, pousou, aquela geral, né? Aquela geralzinha no aeromodelo, para não ter problema. Ah, mas, cara, isso aí dá trabalho, mas não tem problema. Se você não quer trabalho, não seja aeromodelista, porque aeromodelo dá muito trabalho. Aí você chega em casa, tá? Para a próxima semana, dá uma geral no seu aeromodelo, vê se não quebrou nada, vê se está tudo em ordem, vê se precisa trocar uma pecinha, apertar um parafuso, lubrificar alguma coisa, tá? Substituir algum componente desgastado, porque às vezes você usa tanto o aeromodelo que desgasta, tá? Então às vezes você precisa trocar. Trocar uma roda, sei lá, um cubo de roda, trocar uma hélice que está... Você está voando bastante tempo com aquela hélice, aí você olha ela parada, nossa, ela desgastou de um lado, ela está toda arriscada, vamos pôr uma hélice nova? Uma hélice nova, em segurança, pronto. Então, manutenção regular. Todo final de semana, você voou, durante a semana, manutenção. Escolha um dia e dê essa manutenção regular. Faça isso sempre, que você não vai ter problema com o seu aeromodelo e com o seu final de semana de diversão com o seu aeromodelo, né? Lá no campo de aeromodelismo. Regra de número 10. Primeiros socorros e equipamentos de segurança. Rapaz, pode não ser nem com aeromodelo, mas acontecem acidentes. Comigo, uma vez, veja a minha situação. Eu tinha uma viagem marcada para a Europa a serviço, daí a uma semana. Fui soltar meu aeromodelo e, na hora ali, a gente querendo arrumar o clube, eu fui ajudar uma pessoa a carregar um banco. Sabe banco de ferro? Aqueles de jardim, com madeira e ferro? Fui ajudar a carregar. Eu não sei se eu tropecei, não sei o que aconteceu. Bom, para resumir, caiu em cima do meu dedão direito do pé. Resultado, fratura exposta. Olha que maravilha, né? Então, não tínhamos nenhum equipamento de socorro lá. Se tivesse, poderia ter já cuidado melhor ali. O resultado tive que ser levado, porque nem dirigir eu conseguia, para o hospital, tá? Então, é claro, um kit de primeiro socorro não iria resolver o problema, não. Mas se você tiver, ajuda a limpar, desinfetar, ajuda a não ter uma infecção posterior e coisas desse tipo. Então, tem que ter ali disponível isso para, no caso de um acidente, que não precisa necessariamente ser um acidente com aeromodelo, tá? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Olha, usar equipamento de segurança pessoal com capacete quando apropriado. Quando que é apropriado? Olha, por exemplo, você está numa competição de corrida, né, de aeromodelo. Você já viu isso? É uma verdadeira loucura, né? A velocidade é 250, 300 km por hora ou mais. E um monte de aeromodelos competindo. Pode acontecer alguma coisa de um aeromodelo escapar, o cara se perder, vir em cima de você e te acertar. Se você tiver com capacete, a chance de se machucar é muito menor.
Mas se você não tiver, o risco é muito grande. Eu vou falar mais disso, mais agora no finzinho da aula, tá? Seguro de responsabilidade civil. Opa! Seguro de responsabilidade civil, regra número 11, você tem que considerar a possibilidade, dependendo de onde você voa, de como você voa, desculpe, e do que você pretende fazer durante o seu voo, quem sabe ter um seguro de responsabilidade civil para proteger contra danos a terceiros em caso de acidente. Danos a terceiros? Vamos supor que o seu aeromodelo se perca, ou você perca, né, o jeito do seu aeromodelo ali, não está voando ele direitinho, ou dá uma pane no aeromodelo, ele sai do percurso de voo dele e dá num carro. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu. Eu estava fazendo uma manobra, que é um tunô em círculos, e eu me perdi. A minha sorte é que eu não caí em cima do carro, mas eu caí, era uma caminhonete, eu caí na caçamba da caminhonete. Arrebentou tudo, mas eu caí na caçamba, foi a minha sorte, era a caminhonete de um amigo meu, uma caçamba já amassada, antiga. O meu aeromodelo acabou, né? Porque você imagina, você cair numa caçamba de aeromodelo, de caminhonete. Mas, graças a Deus, eu não causei nenhum prejuízo a ele, mas poderia ter causado. Você quer ver um outro prejuízo fácil de você causar sem querer? Isso aconteceu num tempo em que era um pouco diferente de agora. Hoje, quase você não tem interferência de um rádio no outro. Naquele tempo, eram canais pré-determinados e a gente tinha canais iguais nos rádios. E um amigo meu, o Alfredo, um grande amigo meu, tinha lá um rádio com o canal X, eu também tinha esse canal. E naquele minuto de distração que a gente está ali, eu estava mexendo no meu modelo, ele estava voando, então eu não podia voar. Eu resolvi regular alguma coisa e eu liguei o rádio. Bom, não preciso dizer o que aconteceu, né? O aeromodelo dele veio para o chão, quebrou. Aeromodelo, motor e rádio. E aí? Quem paga? Eu. Eu paguei, porque eu percebi que fui eu. Então, se você tem um seguro, quem sabe isso ajude, né? No caso de um acidente, por exemplo, como esse que eu estou exemplificando aqui. Então, você vê que tem vários tipos de coisas que podem acontecer. Por exemplo, esse era o modelo dele, que caiu lá no meio, podia ter caído em cima de uma pessoa. Podia ter matado essa pessoa. Tá? Então, bom senso é a regra de número 12. Use o seu bom senso. Se você achar que alguma coisa não é segura o suficiente, não faz. Tá? Não vai se arriscar desnecessariamente. E lembre sempre, segurança é prioridade número 1. Ainda dentro do bom senso, eu quero lembrar para você o seguinte: cumpra rigorosamente todas essas práticas que eu disse para você até agora aqui. Por quê? Porque essas práticas não protegem apenas você, mas protegem os outros. E também vai contribuir para que aquela tarde, aquele domingo, aquele sábado, aquela manhã de aeromodelismo seja extremamente agradável, responsável e com um risco muito, 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 muito menor. Então, voar com segurança é fundamental para a gente aproveitar ao máximo essa atividade maravilhosa que é o aeromodelismo.